Muito boa tarde, eu me chamo Letícia Cavalcante, estou fazendo parte desse podcast juntamente com os meus colegas de curso, a Isabela, Maria Inês e Sara Rodrigues. Somos acadêmicas de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amapá e fomos orientadas pelo nosso professor de Química, Cleidson Breno, a fazer um estudo em sílico sobre os fitocannabinoides presentes na cannabis sativa com potencial terapêutico neurológico. E a partir desse trabalho, nós decidimos fazer também um podcast sobre o assunto. A cannabis sativa é conhecida como cânimo da Índia e cresce geralmente em regiões tropicais e temperadas. E como muitos sabem, a planta é vulgarmente chamada de maconha. E a utilização dela geralmente tinha o intuito de prazer, de promover uma sensação de euforia e de bem-estar. E essa descrição dela percorre até os dias de hoje, né? Mas assim, com o avanço da medicina, pesquisas têm sido desenvolvidas, mas visando ali a utilização dessa planta para o tratamento de doenças neurológicas e tendo em destaque, claro, o estudo dos fitocannabinoides encontrados nela. Então, o nosso trabalho trata-se de um estudo em sílico em conjunto de uma revisão bibliográfica que tem como base pesquisa em artigos científicos, revistas digitais e sites da web. E, claro, tendo como objetivo abordar o uso medicinal da cannabis sativa e a sua importância no tratamento de doenças neurológicas. Agora a Sara vai dar continuidade, no nosso podcast, falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bom, na introdução, a gente falou um pouco sobre a cannabis sativa e os seus potenciais terapêuticos. Como a Letícia falou, ela pode ser utilizada para os fins medicinais e não medicinais. Mas o nosso foco foi realmente os fins medicinais. E então, por isso, a gente escolheu 6 canabinoides naturais, que são os fitocannabinoides TCH, canabidiol, canabigerol, canabicromeno, canabinol e o THCV. Os estudos sobre as doenças do sistema nervoso central, eles vêm ganhando muito espaço nos campos de pesquisas. E muitas descobertas foram feitas. As doenças degenerativas que provocam incapacidade e perda de função no local atingido são as mais comuns, como, por exemplo, a esclerose múltipla, o Parkinson, o Alzheimer e a epilepsia. E os tratamentos alternativos auxiliam muito na diminuição dos sintomas apresentados. E, em destaque, a gente vai ter o uso do composto canabidiol. Então, tendo em vista essa variedade da atuação dos canabinoides e o tratamento que vem sendo aplicado às doenças neurológicas, psíquicas, bactericidas, inflamatórias e tumorais, a gente escolheu a cannabis para fazer esse estudo em sílico, com o objetivo de avaliar a biodisponibilidade oral desses 6 fitocannabinoides, se baseando na regra de Lipinski por meio das ferramentas computacionais. Então, dando continuidade ao que a Sara disse, o nosso estudo trata-se de uma análise em sílico, ou seja, de uma simulação computacional feita através de aplicações matemáticas específicas que são feitas ali a partir de uma base de dados associadas às moléculas de 6 fitocannabinoides, que são aqueles que a Sara citou. Nós desenhamos as moléculas no formato 2D e posteriormente nós convertemos elas para os códigos Smiles usando o software Qisketch. E após isso, 3 objetivos foram propostos. O primeiro é analisar se apresentavam biodisponibilidade oral. O segundo era avaliar o nível de toxicidade. E o terceiro é realizar a predição da atividade biológica das moléculas. Mas assim, para esses objetivos propostos se encaixarem no nosso trabalho, nós utilizamos a regra de Lipinski. Regra essa, que afirma que as moléculas devem ter log-P maior ou igual a 5, massa molecular menor ou igual a 500, número de aceitadores de ligação de hidrogênio menor ou igual a 10 e número de doadores de ligações de hidrogênio menor ou igual a 5. Por que usar a regra de Lipinski? Porque assim, as moléculas que violam mais de uma dessas regras, elas podem ter problemas com a biodisponibilidade. Por isso, a regra de Lipinski.
Em relação aos valores referentes à biodisponibilidade oral e predição de atividade biológica, nós fizemos através do Monitoration Chemoinformáticos, e para comparar os dados, nós usamos o PubChem através dos códigos SMILES. Mas já para a avaliação da toxicidade, nós usamos o Protox. Basicamente, essa foi a nossa metodologia. Certo. Agora eu vou entrar com resultados e discussões. Bom, a Letícia ela teve um equívoco só no log de P, mas não foi nada muito grave. Então, o log de P ele tem que ser, na verdade, menor ou igual a 5. Mas uma coisa normal, eu também me confundo às vezes. Bom, para a gente poder chegar nesses resultados, a gente teve que fazer uma predição dessas tabelas, ou seja, a gente teve que encontrar todas essas moléculas através de web servidores, que é o estudo in silico no caso. Então, os fitocannabinoides eles foram desenhados, como a Letícia falou anteriormente, no software ChemSketch. O software ChemSketch ele vai possibilitar isso, ele é muito utilizado em química orgânica justamente por isso, porque ele possibilita o desenho das moléculas, que a gente encontre a fórmula molecular também das moléculas e, dependendo do tamanho da molécula, até a nomenclatura. No entanto, nesse caso, a nomenclatura não pôde ser obtida pelo ChemSketch, porque ele tinha um certo limite, sabe, de tamanho das moléculas. Então, nós fizemos essa predição através desses desenhos, e esses desenhos eles puderam possibilitar um código. Esse código SMILE, ele foi colocado no servidor Mollespiration. E aí o servidor Mollespiration, ele acabou gerando os resultados. Então aqui a gente tem um desenho, a gente vai apresentar as figuras primeiro, a figura do delta 9-THC, do canabigerol, do canabicromeno, do canabinol, e aí depois disso a gente fez uma classificação botânica. Essa classificação botânica é importante para a gente ter conhecimento um pouco sobre a cannabis em si, né? A gente descobriu que existem duas variedades também dessa cannabis, que no caso é a Cannabis ruradelis genis e a Cannabis indica, certo? Além disso, para a primeira tabela, a gente teve que saber antes o reconhecimento das moléculas. Como eu falei, a gente tem que saber a nomenclatura, a fórmula molecular. Como o nome dos nossos fitocannabinoides eram muito grandes, tipo delta-9-tetrahidrocannabinol, a gente optou por siglas, porque essas siglas elas também são mais utilizadas em artigos, em outros trabalhos, outros periódicos. Depois que a gente fez isso, a gente deu o nome visual, deu a nomenclatura, a fórmula molecular e a sigla, a gente entrou no primeiro objetivo, foi investigar a biodisponibilidade oral. Essa biodisponibilidade oral ela foi investigada via servidor Mollespiration. Então, a gente descobriu o nome, a gente descobriu a massa, os SMILES, o HPA, o HBG, o log de P, o TPSA, o volume e o número de rotações. Quando a gente foi analisando isso, a gente foram percebendo os padrões, né? Por exemplo. Ai, perdão, meu cachorro tá latindo. Pronto, gente, voltei. Bom, eu vou explicar um pouco dessas siglas, né? Porque nem todo mundo tem uma noção. O HBA, eles vão ser os aceptores de ligações de hidrogênio. E eles vão ser muito importantes para a gente definir um padrão de fármaco. O HBG vão ser os doadores de ligações de hidrogênio, a massa molecular, que a gente vai ter que ter, a área de superfície polar topológica, que é o TPSA, o log de P, que vai ser o coeficiente de partição água ou octanol. E o número de ligações rotativas, que é esse N-road. Então, nessa tabela 1, a gente foi percebendo padrões. O que a gente conseguiu perceber na massa molecular? Que houve uma variação não tão grande. A variação que ocorreu foi de 30,7, e elas iam de 286,42 a 316,49. Não era uma grande variação. E também foi importante perceber, porque algumas moléculas aqui, elas tinham a mesma fórmula molecular, inclusive elas tinham o mesmo peso. Isso a gente percebeu em alguns compostos. A gente percebeu, se eu não me engano, no CBD e no CBC. Esses compostos, então, eles são isômeros. Então, eles têm características químicas que são parecidas. E aí, todas têm um padrão, elas se encaixam na regra de Lipinski, elas têm uma massa que é menor
e 500. E aí, o que acontece? Depois, a gente foi perceber o HBG. O HBG de todas as moléculas é igual, que eles apresentaram um valor de 2. O HBA, na verdade, perdão, o HBA de todas as 6 moléculas, ele apresentou um valor de 2. O HBG, ele teve uma variação. O THC, o CBN, o CBC e o THCV, eles tiveram o HBG de 1, enquanto o CBD e o CBG tiveram um valor de 2. Quando a gente chegou no LogDP, né, ele foi a única violação à regra de Lipinski, porque todos esses compostos eles ultrapassaram o valor limite, que no caso era 5, né? E a gente tem que ter certa atenção a essa violação, mas claro, mesmo se encaixando na regra de Lipinski, porque esse parâmetro é ele que vai auxiliar no estudo das medidas de hidrofobicidade molecular. E a hidrofobia ela vai ser uma condição que pode afetar a absorção de drogas e a biodisponibilidade oral também dessas moléculas. Então, a gente pode perceber que esses compostos, eles obedeceram à regra de Lipinski, só que teve uma violação. Essa violação, mesmo se encaixando no padrão da regra de Lipinski, de apenas uma violação, ela deve ser observada com maior atenção, certo? E, além disso, a gente tem o TPSA, né? Porque o TPSA, ele também é um parâmetro e ele vai definir algumas coisas importantes que a molécula vai ter para ser um bom fármaco. Então, dentro desse TPSA, a gente tem que ele tem que ser menor que 140 angstroms ao quadrado, no caso. E todas as moléculas se encaixaram nesse padrão, todas. Então, além disso também, a gente teve um número de rotações que também tem que ser menor que 10, menor ou igual a 10. Também se encaixaram nesse padrão. Então, as moléculas, elas apresentam esses padrões de biodisponibilidade, todos encaixados na regra de Lipinski, essa primeira tabela. A tabela 2, a gente fez uma predição com o web servidor Protox, porque o Protox, a gente pode ter a classe de toxicidade das moléculas. Então, a gente pode perceber que só uma molécula que não é totalmente tóxica, que ela não tem nada de tóxico, que é o canabinol. As outras moléculas, elas não são tóxicas também, mas elas estão numa classe que a gente tem que ter um maior cuidado, porque ela pode ser prejudicial se for ingerida. E esse padrão LD50, ele é importante, porque ele vai ser a dose letal mediana. Então, 50% desses sujeitos que vão ser feitos testes, no caso dos animais, eles podem sofrer com a toxicidade, e eles podem acabar afetando a pesquisa, porque pode ser um prejuízo, né, se a gente não tiver um estudo prévio dessa molécula. Depois disso, a gente foi para a tabela 3. A tabela 3, a gente também teve a utilização do servidor Hormone Inspiration, porque através dele que dava para fazer a predição da atividade biológica. A gente teve que fazer a predição de acordo com o ligante EPCR, modulador de canal iônico, inibidor da quinase, ligante do receptor nuclear, inibidor da protease, inibidor da enzima. Aí, esses todos foram estudados, e aí a gente teve como base um artigo que ele vai falar sobre as propriedades moleculares e a pontuação de bioatividade dos compostos da aloe vera. Nesse estudo, os autores, eles afirmam que existe uma certa pontuação de bioatividade. Ou seja, se a atividade da molécula for 0, significa que ela é ativa contra aquele alvo. Mas se for entre menos 5 até 0, ela já é moderadamente ativa. E se for menor que menos 5, ela já é totalmente inativa, ela não tem efeito algum, entendeu? Então, aqui nessa tabela 3, a gente colocou em cores. Todas as cores verdes que estão apresentadas nessa tabela, elas são ativas. As amarelas, elas são moderadamente ativas. E eu coloquei o vermelho como inativo, só que não teve nenhum composto inativo encontrado no nosso estudo. Eu vou explicar um pouco sobre esses padrões, né? Os receptores acoplados à proteína, eles vão ser receptores de membrana e eles vão estar acoplados aos sistemas intracelulares, principalmente por uma proteína G. E aí a gente vai ter incluído nisso vários receptores de hormônios e transmissores também, só que mais lentos.
E a pontuação de bioatividade para esse ligante no nosso trabalho, ela teve variação de 0,01 a 0,64. E aí, de acordo com os autores do artigo que a gente fez, lá do score de bioatividade, esse fator, esse parâmetro, ele indica que todas as moléculas que a gente estudou, elas iriam se ligar à IgPCR, né, de maneira eficaz, elas não iam ter problema algum. Quando a gente chegou nos moduladores de canal iônico, esses moduladores, eles são receptores que vão controlar eventos sinápticos. Esses eventos sinápticos são o que ocorre entre dois neurônios, e isso vai permitir meio que a comunicação neural, ou seja, a informação ela vai ser gerada e processada e vai ser transmitida para outro neurônio. Então, ele é totalmente importante. Nos nossos fitocannabinoides, a variação ela foi de menos 0,03 a 0,16, onde o quê? O canabinol e o canabigerol, eles tiveram pontuações acima de 0. Isso faz com que eles sejam mais ativos biologicamente em relação aos outros compostos, que tiveram uma pontuação menor. Quando a gente chega nos inibidores da quinase, esses inibidores eles são um grupo de agentes que vão ser antineoplásicos únicos e eles vão ser potentes. Eles vão especificar as proteínas da quinase, que eles vão mostrar quais são as proteínas que estão alteradas nas células e quais são as responsáveis por parte do crescimento anormal, tipo célula cancerígena, por exemplo. Então, esse parâmetro no nosso estudo, ele mostra que todas as moléculas, elas são moderadamente ativas. Elas não são inativas e elas não têm uma alta atividade, mas também elas não são, elas estão meio termo, sabe? E esse padrão ficou de 0,08 a menos 0,48. Quando a gente chega no ligante de receptor nuclear, todas as moléculas elas apresentaram padrões positivos, elas são totalmente ativas. E esse ligante ele é importante porque ele vai regular a transcrição gênica. E ele também vai reconhecer as moléculas estranhas, fazendo a expressão das enzimas, tudo mais. E os inibidores da protease, eles vão ser classificados de acordo com dois grupos, né? Um vai ser os inibidores de baixo peso molecular e os outros inibidores peptídicos. E aí esses inibidores peptídicos, eles podem ter uma ou mais cadeias peptídicas. Ou seja, a gente tem na natureza, em maior parte, esses inibidores de ocorrência não natural. São polipeptídicos, no caso. No nosso estudo, os valores eles foram de menos 0,16 a 0,11. E foi maior para o canabinol. Em relação ao inibidor de enzima, todos os compostos, novamente, eles apresentaram valores positivos. E aí, esse é um fator importante, porque a atividade de inibição enzimática, ela vai atuar como um mecanismo de controle dos sistemas biológicos. Terminando os nossos resultados, a gente pôde perceber que o canabinol e o canabigerol, eles apresentaram valores de bioatividade altos, sabe? Eles foram os melhores em relação a todas as tabelas. Os outros, eles foram moderadamente ativos, só que eles também apresentaram bons resultados. Eles não apresentaram nenhuma molécula inativa, nenhum parâmetro inativo. E é isso. Bom, a gente analisou todos os dados do projeto, do artigo, né, do estudo em sílico, dos fitocannabinoides presentes na cannabis sativa, através de web servidores que já foram falados aqui, quais são eles, e a gente concluiu que os web servidores concluíram, né, que a biodisponibilidade oral, mostrado na tabela 1 do trabalho, mostra que todos os fitocannabinoides, eles seguem as regras do 5 de Lipinski. Lipinski, Maria, Lipinski. É difícil, mas é Lipinski. É isso aí. E por isso ele é considerado um bom fármaco, né? Então ele tem um grande potencial para ser absorvido pelo trato gastrointestinal. E também nós analisamos a tabela 2, né, que é sobre o nível de toxicidade dos compostos, e foi constado, né, que pelo web servidor Protox, que o THC, CBD, CBC, CBG e THCV, eles podem ser prejudiciais se ingeridos em grandes doses, né? Por outro lado, o composto CBN, ele foi calculado como não tóxico, então ele não vai precisar
de certos cuidados, né, como os outros compostos também. Bom, foram analisados, né, os recursos de predição de atividade biológica, né, pelo Monospiration, mostrado na tabela 3, e lá ele mostrou, foi calculado, que os fitocannabinoides CBN e CBG, eles apresentam melhores valores de bioatividade e mostram que eles podem ser moderadamente ativos em relação a inibidores da quinase. E também foi calculado que nenhum composto, nenhum fitocannabinoide é inativo, tá? Então, o presente estudado, né, todo o nosso trabalho, ele sugere que os compostos apresentam características e propriedades farmocinéticas de moléculas bioativas e apresentam também 4 fitocannabinoides tóxicos, possuem uma toxicidade, e por isso eles devem ter uma maior análise. E é isso, a conclusão. Bom, então esse foi o nosso podcast sobre os fitocannabinoides presentes na cannabis sativa com potencial terapêutico neurológico. Muito obrigado e até a próxima!